Olá pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos aí a mais uma aula, tá? Agora de conteúdo novo e vai tratar da estrutura dos verbos. Nós já tivemos aulas sobre a estrutura das palavras, agora nós vamos falar da estrutura dos verbos, ok? E quando a gente fala de estrutura dos verbos, existem algumas diferenças, né, que vocês vão notar aí logo em seguida, em relação à estrutura das palavras que não sejam verbos. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que relembrar aí alguns conceitos, né, que tem relação com morfema. E o morfema é o quê? É a menor unidade das palavras, tá? E aí eu tenho até uma observação, que os morfemas que compõem os nomes são diferentes dos que compõem os verbos. Verbos, por exemplo, não têm inflexão por gênero, ou seja, não existe nem masculino e nem feminino para verbos. Assim como os nomes não têm flexão temporal, né? Então, no caso, os nomes, né, substantivos, por exemplo, eles não vão ter relação com presente, passado e futuro, tudo certo? E o radical, né? A gente sabe que o radical é a parte das palavras que não vai se modificar, é a parte imutável das palavras, tá? Então nós temos aqui uma relação onde o radical é a parte básica que vai manter o significado do verbo, tudo bem? Então, para identificar um radical, basta retirar a terminação de sua forma infinitiva. Então, por exemplo, a gente pega o verbo começamos, o infinitivo do verbo começamos é começar, beleza? A gente retira o ar, né? E fica nessa estrutura aqui. Então, essa estrutura que sobra quando a gente tira o infinitivo é que chamamos de radical do verbo. Aí nós temos, por exemplo, o verbo refletem. O verbo reflete no infinitivo é refletir. A gente tira o IR e sobra essa estrutura do verbo que chamamos de radical. E aí a gente tem o verbo parece, e no infinitivo é parecer. E ao retirar o termo que deixa o verbo no infinitivo, sobra o radical, que é a parte estrutural do verbo. Tudo bem? Então, continuando. Nós no verbo vamos ter também a vogal temática, tá? E a vogal temática diz que é o morfema classificatório que aparece após o radical do verbo, indicando a que conjugação o verbo vai pertencer. Então, quando o verbo, na sua forma infinitiva, a terminação terminar em AR, nós dizemos que essa conjugação é a primeira, ou seja, AR é de primeira conjugação. Quando termina com ER, é de segunda conjugação, e quando termina com IR, é de terceira conjugação. Muito tranquilo isso daqui, tudo bem, gente? Continuando, então, juntos, radical e a vogal temática formam o tema do verbo, né? E só que tem o detalhe, essas vogais temáticas, elas podem variar de acordo com a conjugação do verbo. Então eu tenho o verbo começar, que é de primeira conjugação, e a vogal temática seria a, certo? Em começar. Mas quando esse verbo é conjugado, no caso que o verbo começou, o O passa a ser, né? Em começou, a vogal temática. E aqui em comecei, o E passa a ser a vogal temática nesta conjugação. Aí nós temos o verbo viajar. Então, viajou, o O passa a ser vogal temática, e em viajei o E também passa a ser a vogal temática, ou seja, essas vogais elas vão variar de acordo com a conjugação do verbo. Então, pessoal, vamos falar aí da desinência modo temporal. Lembrando que a desinência lá nos substantivos, elas vão ocorrer ou por gênero, masculino e feminino, ou por número, plural ou singular. Aqui na desinência em relação aos verbos, existe uma diferença, tudo bem?
E a desinência que corresponde ao verbo nós chamamos de morfema também, que vai ter a função aí de tempo e modo também. Tempo, a questão de pretérito, presente, futuro, e modo ou subjuntivo, ou imperativo, ou indicativo. Tudo isso relacionado à conjugação do verbo. Então vamos ver aí um exemplo. Nós temos aqui em relação ao presente do indicativo, né? Viajo está relacionado ao modo indicativo porque este verbo ele realmente está se concretizando, a ação está concretizando, né? Então eu viajo e o tempo tem relação com o tempo presente, por isso que é chamado de presente do indicativo. Tu viajas, outra relação do presente do indicativo porque a ação se concretiza, então nós chamamos de modo indicativo e o tempo é presente. Então, pretérito perfeito do indicativo. Eu tenho uma relação do verbo no passado, onde se concretizou a ação do verbo, né? Então, eu viajei, certo? Então, é indicativo porque se concretiza e o tempo é passado porque a ação se desenrolou no passado. Ele viajou, mesma situação, é uma ação que ocorre no passado e ela, como de fato se desenrolou, nós chamamos de indicativo, porque a ação de fato se concretizou. Presente do subjuntivo, já diferencia do indicativo, porque subjuntivo está relacionado ao verbo onde a ação você não tem certeza se concretizou ou se vai se concretizar. Tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho o verbo viaje, que está relacionado à terceira pessoa do singular, né? Que ele viaje, mas você não sabe se realmente este fato aconteceu, mesmo que seja no presente, né? Você não tem certeza ainda se esse fato vai acontecer, tudo bem? Que nós viajemos, né? Então, mesma situação, é algo que pode ocorrer no presente, mas com dúvida se de fato vai se concretizar essa ação. Por isso que é presente do subjuntivo. E o futuro do subjuntivo tem outra relação aí, né? Com fatos que não se concretiza, né? Se tu viajares, você não sabe se isso vai acontecer, porque primeiro é algo que vai se desenrolar no futuro e um modo subjuntivo, você não tem certeza da concretização desta ação. E se vós viajardes, também outra situação de tempo futuro e o modo subjuntivo, porque não há certeza da concretização dessa ação. Tudo certo aí, pessoal? Então, continuando. Nós temos a desinência número pessoal. Número vai ter relação com plural e singular, e pessoal vai estar relacionado às pessoas do verbo, que é a primeira, segunda e terceira pessoa do verbo. Tudo bem? Então, no caso, essa desinência vai acumular essas duas funções, tanto para plural e singular, quanto para a primeira, segunda ou terceira pessoa relacionado ao verbo. Então, por exemplo, eu tenho o verbo eu viajo. Este verbo vai estar na primeira pessoa do singular, ou seja, desinência número pessoal, número singular, pessoa primeira. Eles viajaram. Então eu tenho terceira pessoa do plural, né? Ou seja, número vai ser plural e pessoa vai ser terceira. Tudo bem, gente? Bem tranquilo isso daqui, certo? E vamos dar aí um exemplo de como que nós analisamos esses verbos então, como que esses morfemas vão se dar. Então, o primeiro morfema é a vogal temática, que no caso do verbo viajaram, a vogal temática é A, né? Está aqui em destaque em amarelo para facilitar a compreensão. Então, este A vai ser a minha vogal temática, tudo bem? O Ra vai ser o meu modo indicativo pretérito perfeito. Por quê? Porque é uma ação que ocorreu e se concretizou lá no passado, por isso que é modo indicativo.
Tudo certo? E por essa desinência aqui, eu sei que é modo indicativo no passado. E o M, que é o restante aqui da desinência, vai se relacionar à terceira pessoa do plural, que é ou eles ou elas, tudo bem? Então, eles viajaram, este M, ele vai indicar a que pessoa e ao número, né? Então, terceira pessoa do plural. Tudo bem então, gente? E assim a gente fica por aqui, tá? Se você não entendeu alguma coisa, volte o vídeo para a parte que você não entendeu e assista novamente. Tá certo? Então, gente, então ficamos por aqui. Façam essa atividade dessas páginas 91 a 93 para que a gente corrija aí na próxima aula. Tudo certo? Então, um abraço e até mais.